O Poderoso Chefão é uma obra de imenso sucesso na literatura e no cinema. Ele se tornou referência nas histórias a respeito da máfia. Com uma galeria de personagens marcantes, essa obra ultrapassou gerações. Um dos personagens que merece destaque é Luca Brasi, o fiel escudeiro de Dom Vito Corleone. Homem de confiança, temido e respeitado por todos, Brasi teve um papel essencial na trajetória da família Corleone no mundo do crime. E aí galera, como é que vocês estão, mano? Vou falar pra vocês que hoje a gente vai falar de uma obra que eu adoro. Na verdade é minha obra predileta, não na literatura, mas na cinematografia, tá? No cinema, eu acho que nada chegou próximo do Poderoso Chefão, principalmente do parte 1. A trilogia é muito boa, mas a parte 1 também. Como a gente sempre fala de criminosos aqui do mundo do crime, a gente resolveu trazer um quadro que a gente vai falar de criminosos também da ficção, que na verdade muitos deles foram baseados na realidade. E um desses favoritos meu, eu não tô enaltecendo o cara, tá? É o Luca Brasi. E infelizmente no filme ele não foi tão bem representado como no livro, cara. Porque o Luca Brasi é um cidadão, é um indivíduo que todo mundo tem medo. Até o padrinho Dom Corleone, ele tinha um receio do que o Luca Brasi poderia fazer de tão violento que ele se mostrava. Então esse é um capanga mesmo, um maluco sinistrão, e nós vamos trocar uma ideia sobre ele hoje aqui. Espero que vocês gostem, deixe seu like, assiste ele, porque vocês ajudam a gente nesse novo quadro de falar de criminosos da ficção, do mundo ficcional, ou que foram na cinematografia e na literatura. Acho interessante, é um quadro que, pô, se vocês assistirem, curtirem, a gente continua fazendo, beleza? Edu, roda a vinheta. Galera, publicado em 1969 por Mário Puzo, o livro Poderoso Chefão deu origem ao filme de mesmo nome, né, homônimo que a gente fala, lançado em 1972 e dirigido por Francis Ford Coppola. As duas obras, tanto o livro quanto os filmes, tá, quanto o filme, a trilogia, fizeram um enorme sucesso e entraram para a história como referências na literatura e no cinema quando a gente está falando sobre mundo mafioso. Hoje, nós vamos falar sobre esse personagem, um personagem muito importante dessa obra, né, dentro do livro. E no filme, como eu disse antes, acaba sendo um pouco explorado. Esse personagem é o Luca Brasi, homem que atua como guarda-costas de Dom Corleone. Na verdade, guarda-costas não é o termo correto mesmo, é o cachorro louco mesmo, tá? É o cara que faz o trampo sujo ali, e eu vou falar pra você que o Luca Brasi se suja mesmo. Luca Brasi, ele é um personagem fictício, e ele foi criado pelo Mário Puzo. Há quem diga que o autor tenha se inspirado na vida de um mafioso real, o Sonny Boy, mas essa informação nunca foi confirmada. Mas a gente foi atrás da vida do Sonny Boy e a gente viu que tinha coisas parecidas. No capítulo 23 do livro do Mário Puzo, a gente fica sabendo como foi a aproximação entre o Luca Brasi com o Dom Corleone, e descobrimos que muito antes de se tornar o homem de confiança da família Corleone, o Luca Brasi já era extremamente temido e extremamente violento. E o Brasi é apresentado na obra do Mário Puzo quando Michael Corleone, filho do Vito Corleone, vai para Sicília. Eu não sei se vocês lembram isso no filme, vai ficar mais claro, porque às vezes as pessoas não leram o livro, mas quando Michael Corleone tira a vida do guarda, do policial e do Soloso dos Estados Unidos, ele tem que viajar para Sicília. E lá o Michael conhece Filomena, mulher que trabalhava como parteira e conheceu Luca Brasi em sua vida pregressa, antes de ter contato com a família Corleone. Filomena conta que um dia foi chamado em sua casa por Luca Brasi. Nessa época, ele já tinha uma reputação terrível e era muito temido. Olha a história que a Filomena conta a parteira para o Michael. Sem alternativa de se recusar a acompanhá-lo, Filomena acompanhou Luca Brasi até uma casa onde uma mulher irlandesa estava prestes a dar à luz. A mulher já estava em trabalho de parto. De acordo com Filomena, parteira, Luca Brasi parecia um demônio. Depois de uma discussão violenta com a moça irlandesa, ele ordenou que Filomena pegasse o menino que acabou de nascer e jogasse no forno, tio, no forno. Diante da recusa de Filomena, falou, mano, que isso, você tá loucão? Ele ameaçou tirar a vida dela e não deu outra opção a ela a não ser cumprir o que ele falou para fazer. 2 dias depois, Luca Brasi tirou a vida da mãe da criança e acabou sendo preso. Dizem que ele falou que ele estava atirando a criança na fornalha porque o mundo não merecia um herdeiro do Luca Brasi. Gente ruim como ele não era para se reproduzir. Mano, que doideira, esse cara é muito ruim, velho. Bom, na prisão, pessoal, ele tentou tirar a própria vida passando um caco de vidro na região aqui do pescoço.
pescoço. Brazzi foi transferido para o hospital da prisão e depois de restabelecido acabou sendo colocado em liberdade. Como que ele foi colocado em liberdade? Se ele tirou a vida da criança, fez tirar a vida da criança, porque foi por coerção que a mulher teve que fazer, né? O cara botou uma arma na cabeça dela e disse que ia tirar a vida dela e ela teve que fazer o trampo. Então foi uma coerção. É uma coerção irresistível, inclusive. Os advogados criminalistas aí podem colocar aí qual que é o termo correto, mas eu acho que é coerção irresistível, tá? Como que o Luca Brasi saiu dessa enrascada da cadeia? Don Corleone usou sua influência para libertá-lo, e assim Brasi se transformou em seu homem de confiança. O Luca Brasi, a partir desse momento que ele foi liberto pelo Vito Corleone, ele se tornou extremamente leal à família, tá? Mas muito leal mesmo, negócio absurdo. No livro, o Brasi é descrito como um homem sanguinário, fiel e capaz de tirar a vida do próprio diabo para proteger a família Corleone. Ele não temia nada. Por isso, era capaz de cumprir qualquer missão que fosse dada a ele. E olha que os caras deram missão pesada. No filme do Coppola, o Brasi não é explorado de modo como é representado no livro. O Brasi ele é interpretado no filme pelo ator Lenny Montana. O Luca Brasi do filme parece um personagem mais caricato, assim, né? No longa, ele é caracterizado como um homem grande, estabanado, que coloca medo nas pessoas, mas que não chega nem perto do terrível homem que é descrito no livro. Sobre o filme, vale lembrar uma curiosidade, inclusive. O Lenny Montana, que é o ator que fez o Luca Brasi, estava tão nervoso para contracenar com o Marlon Brando que errou parte da sua fala naquela cena lá do casamento da filha do Corleone. O Coppola decidiu então manter o erro e filmou uma outra cena de Luca Brasi treinando, falando sozinho, antes de falar com o Don Corleone, para reforçar o nervosismo dele, do personagem dele e tal. Outro fato curioso é que antes de trabalhar como ator, o Lenny Montana teve uma carreira de sucesso como lutador profissional e trabalhou como executor da família Colombo. Mas assim, não foi nada comprovado que ele tivesse tirado vidas de pessoas, beleza, mano? Deixa eu dar um recado pra vocês aqui no meio dessa história aqui, cara, que é interessante e importante. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, senão eu vou mandar o Luca Brasi pegar vocês, hein, mano? Não esquece de deixar esse like, mano, a gente merece um like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para agora, deixa seu like, volta no vídeo. Nem precisa parar, só já faz o like aí. Luca Brasi é muito lendário no Poderoso Chefão, e ele fazia qualquer coisa pra defender os interesses do Corleone. O respeito que a família Corleone tinha na cidade de Nova York, muito desse respeito era por conta do Brasi, já que todos sabiam que mexer com o Corleone significava, né, enfrentar a fúria de um cachorro louco como o Luca Brasi. Dizem que o padrinho, a única pessoa que ele tinha receio era o Luca Brasi. Ele era extremamente fiel ao Brasi e preferia tirar a própria vida ao trair os Corleone. Inclusive, há diversos momentos na obra do Poderoso Chefão em que a atuação do Brasi é decisiva para a família Corleone. Vamos contar aqui para vocês. Certa vez, o afilhado de Dom Vito Corleone, Johnny Fontaine, queria se livrar de um empresário que prendia ele dentro de uma banda. No livro, né, o Vito Corleone oferece $20 mil para o empresário sair fora, mas o empresário recusa. No dia seguinte, Don Corleone volta acompanhado do Luca Brasi e em menos de uma hora o empresário assina a liberação no valor de $2 mil. A assinatura veio da oferta irrecusável feita por Luca Brasi. Com a arma de Brasi apontada em sua cabeça, o empresário tinha duas opções: deixar sua assinatura ou pedaços do seu cérebro no documento de liberação. Inclusive, no filme aparece a namorada, que é feita pela Diane Keaton, né? A namorada do Michael Corleone, conversando com o Michael Corleone, e o Michael conta essa história, tá? Brasi geralmente agia sozinho e não hesitava em tirar vidas. Ele fazia o que tinha que fazer, não importava o preço que isso lhe custasse, sendo para a família Corleone. Tem um famoso episódio que acho que vocês vão achar interessantíssimo, que mistura ficção com realidade, que é o episódio da Guerra do Azeite. Luca Brasi foi um personagem fundamental. A gente vai fazer um rápido parênteses aqui para explicar para vocês o que foi a Guerra do Azeite e depois a gente explica qual foi a função do Luca Brasi nisso aí, que é muito louco. No início da década de 1930, galera, o Don Corleone já tinha consolidado seu poder em Nova York. Ele fundou o Genco Pura, que era uma empresa que comercializava azeite em Nova York. Servia para lavar dinheiro, também para fazer importação ilegal de coisas. Rapidamente, a sua empresa se tornou a maior importadora de azeite do país e Corleone passou a usá-la, obviamente, para
operações ilegais. E aí entra no lance da lei seca. Desde 1920, a lei seca proibiu a produção, transporte e venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Don Corleone, então, passou a transportar em seus caminhões de azeite bebidas vindas do Canadá. Além disso, ele passou a oferecer proteção para os pequenos estabelecimentos que vendiam álcool ilegalmente no país, principalmente na cidade de Nova York. Com isso, ele aumentou sua influência e os seus lucros e passou a conseguir pagar políticos, juízes e tal. Mas em 1933, com a revogação da lei seca, os negócios da família Corleone sofreram um baque. Don Corleone, então, propôs uma sociedade com um cara chamado Salvatore Maranzano, que nós já contamos a história dele aqui quando a gente fala do Murder Inc. O Salvatore Maranzano controlava negócios de jogos de azar na cidade. Como os Corleone perderam um pouco de grana, bastante grana, com o lance das bebidas que foi liberado, eles queriam entrar no mundo dos jogos de azar. Don Corleone entraria com a sua influência, que ele tinha na polícia, na política e na justiça, e Maranzano com o seu poder no mundo dos jogos. Eles faziam um pacto e dividiam dinheiro, mas Maranzano recusou a oferta, e assim começou a guerra que mudaria toda a estrutura do mundo do crime em Nova York. Esse episódio ficou conhecido como Guerra do Azeite, entre o Maranzano e o padrinho, né, o Don Corleone, a família Corleone. E aí, essa Guerra do Azeite chega até o envolvimento de um cara muito famoso, o Al Capone. Inclusive, a gente tem um vídeo contando a história do Al Capone, vai lá assistir, mas deixa seu like aqui no nosso canal. Bom, teve envolvimento do Al Capone. O Maranzano, ele era amigo do Al Capone e chegou uma hora que a família Corleone estava tão forte que ele pediu a ajuda do Al Capone. E aí que a gente volta no nosso personagem Luca Brasi. Ele foi decisivo nessa guerra. Em determinado momento, o Al Capone falou assim pro Maranzano: ó, eu vou mandar 2 dos meus melhores executores, dos meus melhores pistoleiros para executar os capos, ou seja, os chefes da família Corleone. Eles vão chegar em Nova York, você recebe eles. A família Corleone, através de uma rede de informações, conseguiu interceptar que esses 2 pistoleiros chegariam. E aí mandaram o Luca Brasi para pegar esses 2 pistoleiros, papai. Titio, rapaz, o Brasi pegou esses caras, amarrou os caras, amordaçou com toalha os 2 capangas que o Al Capone tinha enviado, e ele decidiu tirar a vida dos caras para mandar um recado. Ele prendeu os 2 homens em um galpão nas docas do Brooklyn. Enquanto ele picava um dos caras, o outro ia vendo ser picado, o cara ser picado. O Luca Brasi acabou enfiando a toalha para perto da garganta do cara e o maluco asfixiou com a toalha. Ele picou os melhor pistoleiro do Al Capone, tio. Você é louco? O Luca Brasi era cachorro louco mesmo. O homem sentiu tanto pavor do Luca Brasi que ele acabou engolindo a toalha que prendia a boca dele e faleceu dessa ingestão. Em 2 semanas, Luca Brasi tirou a vida de 6 homens que foram enviados para eliminar o Don Corleone, sendo o principal responsável por colocar um fim à Guerra do Azeite. Porque não era só tirar a vida dos caras, ele causou pânico até no Al Capone. A trajetória de Luca Brasi chega ao fim quando ele parte para uma missão dada pelo Vito Corleone, chefe dele. Essa missão consistia em descobrir quais eram os planos de Vitor Soloso. Luca Brasi deveria dizer a Soloso que estava insatisfeito com a família Corleone e tentar conquistar a confiança do inimigo. O Soloso era um cara que apareceu em Nova York e que ele queria começar a vender entorpecentes em Nova York, e o Vito Corleone não achou isso legal. E o Luca Brasi se encontra com o Soloso e com um cara chamado Bruno Tattaglia, da família Tattaglia, que estava dando proteção pro Soloso, em um cabaré às 4 da manhã. Enquanto o Luca Brasi conversava com os 2 homens, Tattaglia lhe segurou o braço e Soloso deu-lhe uma facada na mão que deixou a mão do Luca Brasi presa. Enquanto isso, um capanga do Soloso prendeu o pescoço do Brasi com um garrote, um fio, e asfixiou até que ele perdesse a vida. O corpo de Luca Brasi foi jogado no mar e a família Corleone recebeu um peixe enrolado no colete e a prova de balas que o Luca Brasi usava, indicando que ele estava dormindo com os peixes. Era tipo um recado siciliano. No filme, essa cena é marcada por uma enorme tensão e pelo forte contraste entre a figura gigantesca e sombria de Luca Brasi e o ar luxuoso do cabaré. E é muito doido isso, porque o Soloso percebe que tem que executar o Luca Brasi a partir do momento que o Luca Brasi não dá a mão para ele.
que o Luca Brasi estava fingindo que não era leal mais à família Corleone, queria ouvir uma proposta, mas a partir do momento que o Luca Brasi não dá a mão pra ele fala assim, mano, esse cara aí tá escondido aqui, tá ligado? Tá infiltrado. E essa foi realmente a última missão que o Luca Brasi tentou cumprir pra família Corleone. Só que dessa vez foi uma missão fatal. Luca não conseguiu vencer o oponente, que o pegou de surpresa, atacando pelas costas. E executar o cachorro louco do Corleone queria dizer que era um recado que as velhas gerações, elas já estavam ultrapassadas, que era isso que o Soloso tentava fazer. Ele tentava dizer que o Dom Vito Corleone não ia aceitar mexer com entorpecentes, porque ele era um homem ultrapassado. Tá? O Dom Vito Corleone, assim, perdeu o homem mais leal que ele tinha. O falecimento do Luca Brasi, de forma tão trágica assim, dá início a uma sequência de muitas perdas, pois com o falecimento do cachorro louco dos Corleone, as outras famílias de Nova York se empoderaram e acharam que poderiam atacar os Corleones. Eles perderam muita força, inclusive nessa treta aí que estava rolando lá em Nova York. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala aí qual seria o bandido, o fora da lei, dos filmes que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso canal. A gente contar que tem o Alneri, que também faz parte, era segurança cachorro louco do Michael Corleone. Tem uma galera, mano, que a gente pode contar a história, inclusive do Dom Vito Corleone também, certo? Mas a gente contou do Luca Brasi. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix, que você dá uma força pro nosso canal, pra gente continuar mantendo toda essa estrutura aqui, pra produzir cada vez mais e melhor pra vocês, nossos seguidores. Certo? Forte abraço, fui, valeu!